Eu estou muito feliz por tê-lo aqui, Rodrigo. Obrigado. Que Deus o abençoe e que não apenas nós que estamos aqui, mas aqueles que nos assistem pela TV Moema também, sintam-se abençoados nessa manhã. Que Deus o abençoe, que Deus o use e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço e um bom sábado a todos. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje de manhã eu falei por telefone rapidamente com o pastor Gilberto Araújo, que está lá no Líbano. E ele perguntou, onde é que você está hoje? Eu falei, eu vou pregar na igreja de Moema. Ele falou, eu fui pastor dessa igreja há 35 anos. A maioria de vocês não estavam nascidos ainda há 35 anos, não vão lembrar, né? Mas é um prazer nós estarmos aqui, uma igreja muito bonita. É a primeira vez que eu venho a Moema, não conhecia ainda a igreja de vocês, viu? Já tinha ouvido falar bem de Moema desde que eu fazia teologia. Há menos de 35 anos, é claro. E sei que você que está assistindo a gente de casa pela TV Moema, que o Espírito Santo esteja com você, pegue a sua Bíblia, acompanhe o sermão, acompanhe a explanação e sinta o calor da presença do Espírito Santo, independente em qual parte do mundo você está. Eu recebi uma mensagem de alguém da Holanda perguntando, escuta, vai ser transmitido? Eu queria assistir da Holanda. Então pode ter pessoas do Brasil, de fora do Brasil, não importa onde você esteja, você está no coração de Deus. Irmãos, como o pastor Bren pediu para fazer a confirmação, hoje à tarde, às 18 horas, nós vamos falar sobre um tema aqui, a ressurreição de Cristo. Fato real, embuste, podemos realmente, um cientista pode racionalmente acreditar na ressurreição de Jesus, nós podemos provar que Jesus ressuscitou, em base de quê? Nós dizemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então venha, traga, se você tem um colega universitário, alguém da área de filosofia, de história, de física, alguém que duvida da veracidade histórica da Bíblia, traga. Nós vamos estar aqui para discutir especificamente esse assunto. Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos. Há pessoas intelectuais aqui nessa igreja, escritores, advogados, jornalistas, empresários, universitários. E alguém pode perguntar, você em sã consciência acredita que um homem esteve 3 dias morto e levantou e comeu peixe? Isso é uma coisa meio sem sentido. Em pleno século XXI, por que podemos racionalmente acreditar na ressurreição de Cristo? Hoje às 18 horas, e não esquecendo de quem está em casa, você acompanha aí também através da telinha do seu computador, tá bom? Nesta manhã nós vamos estudar um tema sobre o escondimento, se é que não é um neologismo essa palavra, o escondimento de Deus. Por que Deus está escondido? Por isso eu intitulei esse sermão, Porque Ele Veio, a realidade incômoda de um Deus escondido. Deixe-me dizer para a igreja nessa manhã, os visitantes, os irmãos todos que estão aqui, e o visitante também, meu irmão, porque essa determinação, né? Todos vocês que estão nesta manhã, eu confesso de público, a primeira parte é politicamente correta dizer num púlpito, eu amo a Deus, eu leio a palavra de Deus, eu prego sobre Deus, mas Deus está irritantemente escondido de mim. O que eu mais queria era ver Deus. Mas a gente não vê. Por que Ele está tão escondido? Por que Ele insiste em se esconder? Acho que ninguém aqui nessa manhã, em sã consciência, pode falar assim, eu vi Deus. Pode? E se alguém falar, eu vou conversar com algum psiquiatra aí para conversar. Eu fiz a minha barba hoje de manhã no hotel antes de vir para cá e eu vi o meu rosto, eu não vi Deus. Eu sei que você pode falar de maneira poética, de maneira simbólica. Não, mas eu vejo Deus no sorriso de uma criança. Eu vejo Deus em 2 amigos que se abraçam. Eu vejo Deus num gesto de caridade. Tudo bem, isso é muito bonitinho, muito poético. Mas falando em termos existenciais, eu queria ver Deus. Eu queria poder abraçar a Deus como eu posso abraçar qualquer um de vocês. Eu queria poder pegar na mão dele e ele está oculto. Vamos ler uma passagem da Bíblia que admite isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. E por que, Senhor, o Senhor está tão escondido assim? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Mas a primeira parte, ninguém jamais viu a Deus. Esse livro que o pastor Ivan Saraiva escreveu e que eu espero que você ajude a distribuir, se tiver alguém em casa que não tem esse livro e gostaria de adquiri-lo, ele é gratuito. Ele menciona aqui uma frase de Richard Dawkins, que foi pronunciada no documentário Expelled, Expulsos ou Despedidos,
onde um jornalista pergunta a Richard Dawkins, o mais famoso ateu da atualidade, e se você um dia encontrasse face a face com Deus e descobrir que você estava errado como ateu, o que você perguntaria a Deus, ou diria para ele? Richard Dawkins respondeu, eu diria, por que o senhor se escondeu tanto? Está aqui nesse livro. Eu lembro desse documentário. Por que o senhor se escondeu tanto? Por que ninguém jamais viu a Deus? Deus está irritantemente escondido. Desculpa eu repetir essa expressão, é porque irrita. Eu queria poder ver Deus, mostrar Deus para as pessoas. Aliás, tem mais 2 textos que eu quero ler para vocês que também enfatizam o esconderijo de Deus, o ato de Deus se esconder. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Parece que faz parte até da natureza dele. Abra sua Bíblia comigo. Aliás, nós temos que atualizar, né? Hoje a gente pode falar, abra sua Bíblia ou acesse o livro que muita gente já tem no tablet. Vamos acessar agora o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Ele, está falando Deus Altíssimo, é o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível e quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a glória, o poder eterno. Amém. Puxa vida, parece meio um namoro às escuras esse negócio de amar um Deus que você não pode ver. Mais um texto, Êxodo capítulo 33, verso 20. É o momento em que Moisés pede para ver Deus. Êxodo capítulo 33, verso 20. E acrescentou, quando Moisés pede a Deus para vê-lo, Deus responde para Moisés, não me poderás ver a face, porque nenhum homem verá minha face e viverá. Se tiver um ateu me assistindo, ele fala assim, tá bem, por isso que eu não aceito a ideia de vocês cristãos, vocês ficam falando de um Deus às ocultas, é como comprar uma casa que não está nem na planta, é como dar um cheque para comprar um carro que nem foi fabricado, é como fazer o batizado de uma criança que nem nasceu. Isso para aqueles que acreditam em batismo infantil, é claro. Por isso que eu não acredito nessa questão de religião. Agora alguém pode falar, eu quero abrir um parênteses aqui, que alguém pode perguntar, mas vem cá, Rodrigo, eu não entendo, porque no Antigo Testamento há vários lugares em que as pessoas viram a Deus. Isaías viu Deus sentado no seu trono, não é isso? Moisés deixou que Deus passasse por ali, diz que Moisés falava com Deus face a face, ou como diz em hebraico, panim lepanim. E essas aparições de Deus no Antigo Testamento, se a Bíblia fala que ninguém diz Deus, nem viu Deus, como explicar essa aparente contradição? Eu gosto de uma explicação de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, que eu vou tomar a liberdade de ler com vocês. É um texto um pouco longo, mas eu acho que compensa ser lido, porque ele esclarece como é que a Bíblia fala que Deus não foi visto e várias pessoas aparentemente viram Deus Pai no Antigo Testamento. Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas também através de todos os séculos, após a queda e promessa de redenção. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. Cristo era o fundamento e o centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal quanto da judaica. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Toda comunicação entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Estes santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador, que viria ao mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes. Mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei cravada em tábuas de pedra. Patriarcas e Profetas, página 366. Então, acho que isso aqui esclarece bem. Todas as visões de Deus Pai no Antigo Testamento foram mediadas por Cristo. Então, ele ainda continua oculto. Blaise Pascal, um matemático e filósofo admiradíssimo, que acreditava em Deus, ele falou que toda religião, que uma vez que Deus se escondeu, e a gente não pode negar isso, eu acabei de perguntar que não é questão de fé, é questão de sentidos físicos mesmo. Se eu falar assim, Deus se escondeu, não é nem
ponto para discussão, realmente, se ele existe, ele está oculto. Então Blaise Pascal falou, uma vez que Deus se escondeu, toda religião que não diz que Deus está escondido não é verdadeira. E toda religião que não explica a razão desse escondimento não instrui. E aí Blaise Pascal cita em latim uma passagem de Isaías 45, verso 15, Veritu es Deus absconditus, que diz, verdadeiramente o Senhor é um Deus oculto, escondido. Então insistimos na pergunta, já que Blaise Pascal fala que toda religião que não admite o escondimento de Deus, desculpe eu usar essa expressão escondimento, às vezes o tradutor e traditore, diz o italiano, o tradutor é um traidor, e às vezes você não consegue encontrar uma palavra exata para traduzir o original, por isso que eu estou usando a palavra escondimento. Uma vez que esse escondimento de Deus é real, é mais do que esconderijo, ele se esconde, uma coisa é real, toda religião que não explica, que não admite isso, não explica a razão de Deus estar escondido, não é verdadeira? Então, como eu não quero participar de uma religião falsa, eu gostaria de responder a pergunta por que ele se esconde. Mas antes de responder essa pergunta por que ele se esconde, eu tenho uma outra pergunta implícita. Por que nós também nos escondemos dele? Porque, principalmente você que me ouve, seja aqui pessoalmente, seja você que está acompanhando em casa, infelizmente os homens se escondem de Deus também. Eu me lembro de uma velha música de Padre Zezinho. Não sei quantos conhecem Padre Zezinho, famoso cantor da Igreja Católica. Ele tem uma música dele sobre um certo Galileu. E ele falava assim, um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Conhece? Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. E ele vai cantando toda a história de Jesus. Chega um determinado momento que ele fala que Jesus foi crucificado, e ele canta esse pedacinho assim. Mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Esse pedaço da música de Padre Zezinho que eu queria pensar. O homem ainda tem medo de Jesus. Se ele chegasse face a face e falasse, para onde você olharia? Então a gente pergunta por que Deus se escondeu, mas desde o Éden, nós também estamos nos escondendo dele. Tá certo? Desde o Éden. Deu um probleminha ali. Se puder voltar a imagem geral. Isso. Obrigado. Agora, já que eu mencionei o Richard Dawkins aqui, citado pelo pastor Ivan Saraiva, eu vou mencionar outra expressão dele. Alguém perguntou, Richard Dawkins, o que seria necessário para você acreditar em Deus? E vejam o que ele falou. Desde que o PowerPoint apareça. É porque ele está pegando o sinal da internet ali, por isso que automaticamente ele sai. Muito bem. Olha o que Richard Dawkins declarou. Essa é uma pergunta difícil e interessante, porque quer dizer, eu costumava pensar que talvez, de alguma forma, você sabe, um Jesus de 300 metros de altura, com uma voz igual do Paul Robertson, de repente aparecesse e dissesse, eu existo, estou aqui. Ainda assim, na verdade, eu às vezes me pergunto se isto me levaria a crer nele. Às vezes há pessoas que não querem realmente ver Deus. Tudo bem, mas eu fiz essa digressão, eu cantei a música de Padre Zezinho, mas a pergunta continua. Por que Deus se escondeu? E aqui eu começo contando uma história para vocês que fala da nossa necessidade. Uma mãe uma vez colocou um filhinho no quarto à noite para dormir, e quando ela foi saindo assim, ela apagou a luz. Igual vocês fazem. Feliz Dia das Mães, antecipado, né? Para não perder o... Você falou obrigado, irmão? Eu falei, filho da mãe, mas ela colocou o filhinho na cama para dormir, e quando ela foi saindo assim, ela apagou a luz, e escutou o menininho falando lá do berço assim, mamãe, está escuro, não me deixe aqui sozinho. Psss, eu sei que está escuro, mas Deus está contigo. Eu sei que Deus está aqui, replicou o menino, mas eu quero alguém com um rosto, mamãe. Entenderam? Alguém com um rosto. Alguém é chegado a nós. É isto que nós queremos. Um Deus com um rosto. Vejam essa oração de Anselmo de Cantuária, que já no 4º século a.C. dizia, nunca te vi, ó Senhor meu Deus, não conheço a teu respeito. O que fará, ó Altíssimo Senhor, este homem exilado longe de ti? O que fará teu servo ansioso por ti, depravado da tua presença? Ele se esforça para te ver e tu estás demasiado longe. Tento ir a ti,
A tua morada, no entanto, não me é acessível. Quero te encontrar e não sei onde estás. Gostaria apenas que tu pudesses mostrar-me o teu rosto, mas eu não conheço o teu rosto. Senhor, tu és o meu Salvador, todavia nunca te vi. És o meu Criador, do nada fizeste. Acabou que o slide cortou o final ali. Essa oração de Anselmo de Cantuária expressa, há tantos séculos atrás, expressa a mesma angústia que nós temos hoje. E os ateus pegam uma carona nisso aí. Esse livro, escrito por John Schaffenberg, onde ele diz Divine Hiddeness and Human Reason, ele diz, olha, esse negócio de Deus está escondido é a maior prova que ele não existe. Olha os argumentos desse ateu nesse livro. Se existe um Deus, ele é amor puro. É o raciocínio dele. Se Deus é amor puro, não existe a possibilidade de não crer nesse Deus. Mas a possibilidade de não crer ocorre. Logo, não existe um Deus que é amor puro. Logo, não existe Deus. Sabem qual que é o primeiro problema com esse livro? Erro básico. Se existe amor genuíno, ele não pode ser recusado. É justamente o oposto. A primeira marca de um amor verdadeiro é que ele pode ser recusado. Ninguém que ama de verdade obriga o outro, ama-me, senão eu vou acabar com sua cara. Não existe isso. A primeira indicação de um amor genuíno é que ele pode ser rejeitado. Segundo, algumas coisas se ocultam não porque querem brincar de pique-esconde, é porque são grandiosas demais para nós entendermos. E o autor ignora a história da queda e redenção. Agora, o problema é que o vazio com a forma de Deus está aqui. E quando nós não procuramos preencher esse vazio com Deus, nós costumamos a buscar outras coisas. Veja essa cena. O que você está vendo ali? Você pode falar, jovens num show de música popular qualquer? Não, eu estou vendo um culto. Há pessoas que gostam do artista, tem gente que idolatra o artista. Vocês já notaram como é que o ser humano, em pleno século XXI, apesar de tanto secularismo, apesar de tanta dificuldade de acreditar, os seres humanos estão carentes de significado? Quero um exemplo tácito agora, com relação ao que está acontecendo recentemente? A tocha olímpica passando pelo Brasil. Vocês já notaram como as pessoas choram porque vem o quê? Um pedaço de pau com metal e um foguinho. Sério, vocês notaram como é que as pessoas choram olhando aquele ali? Aquele que segura a tocha olímpica, nossa, eu estou emocionado. Por causa de uma tocha. Busca por significado. As pessoas querem um sentido. Por isso que alguns gostam do futebol, outros idolatram o futebol. Agora, o problema, meu amigo, é que se você não aceita Deus na sua vida, ninguém se torna moralmente maior do que os deuses que ele adora. E se você colocar um ídolo no lugar de Deus, você vai imitar esse ídolo. Agora, o sentido que eu quero para a vida não é apenas histórico. Sabe, se nós fôssemos cães e gatos, nós não procuraríamos sentido da vida. Não procuraríamos. Até onde eu saiba, os animais são muito parecidos com os seres humanos em várias coisas. O animal tem sinapse, o animal reconhece, ele aprende, ele tem inteligência, ele tem dor, ele tem sentimento. Mas eu nunca vi nenhum animal refletindo sobre o significado da vida, sobre o sentido da morte. E justamente porque nós refletimos, nós somos mais do que os animais. Mas nós não queremos apenas um sentido histórico, nós queremos um sentido pessoal, alguém conosco. É aí que vem o problema. Deus não pode ser conhecido, mas eu quero conhecê-lo. E diz João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Rodrigo, mas como fazer isso se Deus se escondeu? Transcendência e imanência. Até a natureza diz o porquê que Deus se esconde. Qual é o tamanho desse Deus? Já que eu falei que algumas coisas se escondem porque são grandiosas demais. Quer saber por que Deus se escondeu? Olha o que diz o Salmo 8, versos 13 e 4. Abra sua Bíblia. E você que está em casa também, acompanhe com a gente, pegue a sua Bíblia, participe desse culto, desse momento. Mesmo que você estiver assistindo esse sermão, num outro momento aí no canal do YouTube, assista, mas participe. Deixe Deus falar ao seu coração. Salmo 8, versos 3 e 4. Vocês sabem que esse salmo foi lido por um dos astronautas, eu não sei se foi Armstrong, que pousaram na Lua, um dos 3 Armstrong, Edwin Collins, Armstrong e Aldrin. Acho que foi o capitão Armstrong que leu esse salmo quando eles voltaram da Lua numa das suas entrevistas, sobre o sentimento de ter estado lá. E o salmo diz, quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Qual o tamanho desse Deus? Olha o que Isaías fala a respeito das estrelas. Isaías capítulo 40, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. A mesma mensagem também aparece no Salmo 147, verso 4 e 5. Conte as estrelas. Qual é o número de estrelas? Vamos pensar um pouquinho para entender o tamanho de Deus? Uma galáxia é um conglomerado de estrelas, planetas, sóis são estrelas, quasars, buracos negros, tudo. Nós estamos na galáxia chamada Via Láctea. Qual é o tamanho da Via Láctea? Só para você ter uma noção, acompanhe comigo essa conta. A luz propaga a velocidade média de... Eu digo média porque alguns acham que ela não é contínua. Eu vou deixar isso para os físicos decidirem, eu não sou físico. Mas normalmente se diz, em conceito simples, que a luz propaga uma velocidade de 300.000 quilômetros por hora por segundo. Isso significa que enquanto o seu relógio fez tic-tac, nessa velocidade, dava para rodear a Terra 7 vezes. 7 vezes em um segundo eu rodearia a Terra. Mesmo com essa velocidade, a luz gastaria 100.000 anos para transpor a Via Láctea de um canto até o outro. 100.000 anos. Isso para transpor a Via Láctea. Agora, sabem quantas galáxias, como a Via Láctea, ou maior do que ela, existem no universo? 100 bilhões de galáxias. E o número de estrelas? Cada galáxia tem, em média, 100 bilhões de estrelas. Então é fácil fazer a conta, né? 100 bilhões vezes 100 bilhões. 10 sextilhões de estrelas. Aquilo ali, ó. Ah, mas um detalhe. Isso os astrônomos calculam com base no que vem na parte clara do universo, porque tem a parte escura. É como se eu estivesse olhando só para vocês, mas eu não posso ver quem está aqui atrás. E se eu fizer essa conta? Bom, aqui na igreja há tantos... Ou melhor, vou até fechar, ao contrário. Desculpa eu ficar de costas para vocês. Aqui na igreja tem X pessoas, mas eu só posso falar do que eu estou vendo aqui. Mas um número muito maior está atrás. Então esses 200 bilhões... 100 bilhões vezes 100 bilhões de estrelas, você pode multiplicar isso por muito mais. E vocês acham que as estrelas são pequenas? Olha o tamanho do nosso Sol. Isso comparado aos planetas. Aqui embaixo você tem o planeta Saturno, é fácil de ver por causa dos anéis. O azul mais forte ali é Netuno. E o menorzinho, que nem dá para ver ali, porque o laser não vai apontar lá, é a Terra. O Sol é grande, não é? Agora, vejam o Sol perto da estrela Arcturus. O Sol é a amarela do meio, Arcturus é a vermelha. E a Anitac é a outra azul maior. Agora, vocês acharam Arcturus grande? Olha, Arcturus é a última azul aqui, perto da Gama Crux. Vocês acharam a Gama Crux grande? A Canis Maiores é muito maior do que a Gama Crux. O Sol, a órbita do Sol, você vê pequenininho ali, ó. Agora imagina 100 bilhões vezes 100 bilhões, e qual o tamanho do Deus que fez tudo isso? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Existe um espaço que caiba a Deus? O que vocês acham? Vamos dar uma resposta bíblica? 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. Eu falei Coríntias aqui, muita gente ficou empolgado, né? Não foi ato falho nenhum, não, viu? Apenas para guisa de informação, eu sou atleticano não praticante. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. Quando Salomão ora a Deus por ocasião da inauguração do templo, ele pergunta: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Existe um espaço que caiba a Deus? Tem dois conceitos que são perigosos. Um deles é você
tirar Deus demais do universo a ponto de tornar um Deus do deísmo. Ele criou o universo e abandonou, ele não intervém no universo. O outro extremo perigoso é você vincular Deus tanto ao universo que o universo acaba virando Deus. Deus interage com o universo que ele criou, mas ele é maior do que o universo. Aliás, Deus é maior do que o espaço, porque ele criou o espaço. Como é que a gente pode entender um Deus desse? Até os anjos precisam que a glória de Deus seja filtrada. Diz que Isaías fala que quando os querubins vão ver a glória de Deus com duas asas, os serafins, eles cobrem o rosto. Então até eles precisam de um filtro. Bem, e nós temos um agravante. Se só a grandeza de Deus é o suficiente para ele ficar oculto, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque ele é grande demais para ser visto, contemplado. Imaginem o pecado que nos afastou dele. Então a questão, como é que resolve isso? Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário, usa uma máscara para se revelar. A maneira que Deus tem de se revelar é se escondendo. Eu não posso afirmar aqui para vocês na igreja como é que é a relação dos anjos com isso aí. Eu não estou no céu, deixa para a eternidade a gente compreender. Mas aqui na terra, na situação de pecado, uma coisa é óbvio. Ninguém jamais viu Deus. E no céu? No céu não sei. Isso é... Como é que é o céu? Quando eu chegar lá eu vou descobrir. Mas aqui na terra, eu posso dizer, ninguém jamais viu Deus. Então só tem um jeito de Deus se mostrar, se é ele se revelar. Só que o jeito de Deus se revelar é se escondendo. Como assim, Rodrigo, se escondendo? É óbvio, se ele aparecer aqui com toda a glória dele, o que vai acontecer com a gente? Morrer. Imagine que estejamos de noite e você esteja falando comigo, mas atrás de mim tem um holofote glorioso, brilhante. Você conseguiria me ver? O holofote ia te cegar. Qual o único jeito que você teria de me ver? Se apagar o holofote? Não é isso? Deus então apagou a glória dele quando ele veio aqui viver em nosso lugar. E conosco. Portanto, a teologia fala que há dois tipos de revelação de Deus. Uma revelação que nós chamamos de geral e a revelação especial. Qual é a revelação geral de Deus? Bem, a natureza. Você vê as plantas, as flores. Olha o que diz o Salmo 19. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Há promessa na eternidade que os bem-aventurados aqueles que verão a Deus. Mas falando dessa história aqui antes da eternidade, eu preciso que a natureza me revele. Agora, só que a natureza revela, Deus não revela. Sim ou não? Claro. Uma vez eu falei numa discussão na internet com um ateu, olha, o dia que você me mostrar um avião com trem de pouso, com máscaras de oxigênio, até copinho de refrigerante e barra de cereal, que não foi feito por nenhum engenheiro, eu começo a acreditar que os pássaros também podem existir sem um Criador. O dia que alguém me mostrar um avião que surgiu do nada, do acaso, aí eu começo a acreditar que os pássaros também podem surgir do acaso. E o pássaro é muito mais complexo do que o avião. Então a natureza me revela a Deus, só que tem um problema. A revelação da natureza é limitada. Por isso nós chamamos de revelação geral. Eu tenho apenas 5 minutos ou 10 para terminar e eu queria que vocês olhassem comigo esse quadro. Faça um exercício comigo. O quadro é bonito, não é? Não é foto. Antes que alguém pense, não é foto. É uma pintura. Parece fotografia, não parece? Olha isso aqui. Mas não é fotografia, é uma pintura. O que esses dois quadros me revelam? Eu vou ajudar você a pensar. A primeira coisa que esses quadros me revelam é que existe um pintor ou pintora, um artista. Não é isso? O que mais que olhando esses quadros eles podem me revelar? Bom, se eu fosse um apreciador de arte, esses quadros me revelariam muita coisa do artista. Eles me revelariam que o artista tem noção de profundidade, de simetria, que o artista viveu num período do século XX, porque a modo como ele retrata as mulheres ali, a roupa, esses quadros também me revelam que o artista tem noção de estética humana,
o que eu mais gosto, porque eu sou sinófilo, eu gosto de cachorro, é esse aqui, ó. O quadro me revela o quê de quem pintou? Que ele gosta de animais. Me revela que é uma pessoa que realmente sabe notar a profundeza de olhar até de um cachorro. Esse quadro aqui, que é Maria e o Menino Jesus. Me revela que possivelmente o artista é até um religioso, né? Os quadros não revelam muita coisa de quem os fez, além da própria existência de quem os fez. Assim também, quando eu olho para a natureza, ela me revela muita coisa. Ela revela que um Criador existe e que ele tem noção de matizes, cores, que ele não é monótono. Mas existe uma limitação. Os quadros não me revelam muita coisa do caráter de quem os fez. O quadro não disse quem o fez é capaz de me amar ou não. Quem pintou aqueles quadros? Bom, aqueles 2 primeiros quadros que eu apresentei para vocês foram pintados por irmã Isabel Guerra, uma freira católica de um convento da Espanha. Essa freira pinta quadros daquelas mulheres ali que parecem fotografias. Mas aqueles outros quadros que eu mostrei, inclusive do cachorrinho e de Maria com o Menino Jesus, sabem quem pintou? Ou seja, uma obra de arte pode me revelar muita coisa a respeito de quem a fez, mas não pode revelar tudo e pode me induzir ao erro. Um monstro pode pintar um quadro como uma religiosa pode pintar o quadro. Então, quando eu olho a natureza, ela pode me revelar que existe um Criador. Ela pode me revelar que ele é detalhista. Mas a natureza não me diz se esse Criador é capaz de me amar. Ela não me diz se esse Criador realmente é o meu Salvador ou um brincalhão cósmico. Então, por mais que a natureza me revele a Deus, é uma revelação geral. Eu preciso de uma revelação específica, especial. Aí vem a revelação de Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que o primeiro texto que eu li aqui nessa manhã diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E por isso que o Apocalipse diz que esse é o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Porque Cristo, lembrando a historinha daquela mãe que deixou o menino no quarto à noite, Cristo é Deus com o rosto. Ele se fez um de nós. O centro da revelação é Jesus. Por isso que eu tenho Jesus, a revelação especial do Pai, e a Bíblia que me conta essa revelação. E por isso que hoje à tarde eu convido você para vir aqui, para estudarmos a maior prova de que Cristo é a revelação do Pai, a sua ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser a revelação do Pai. Por que é importante acreditar na ressurreição? Cristo é a revelação de Deus. Uma vez um homem possuía um aquário com peixes do mar. E vocês sabem que ter um aquário marinho gasta muito dinheiro, muito tempo. O pH da água tem que ser preciso, a salinidade dela, o tipo de ração é especial. E aquele homem ficava frustrado, porque todas as vezes que ele ia colocar a comidinha ali, os peixes fugiam dele. Ele ia trocar a água, os peixes fugiam dele. Ele ia limpar o aquário, os peixes fugiam dele. E ele desabafou com um amigo: por que esses peixes correm de mim, sendo que eu os amo tanto? O amigo falou: é lógico, eu também correria. Você é muito grande para eles. O seu rosto os assusta. Na verdade, você é um Deus. E ele falou: é verdade. Mas como é que eu posso falar com esses peixes que eu não quero o mal deles, que eu os amo? O amigo falou: só tem um jeito. Se você virar peixe e entrar no aquário. Eles vão perder o medo de você, mas também podem rejeitar você. Em termos parabólicos, foi isso que Deus fez. Ele entrou no aquário. Ele se tornou um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez, quando eu estudava filosofia, eu lembro de Xenófanes dizendo, e Xenófanes foi um dos pais do ateísmo, né? Se os bois e cavalos pudessem pintar e produzir obras de artes similares às dos homens, os cavalos pintariam os deuses na forma de cavalos, e os bois pintariam os deuses na forma de bois. O que é que Xenófanes quis dizer isso? Que, na verdade, essa ideia de Deus, fomos nós que criamos Deus. E isso pode valer para qualquer religião, para a religião dos gregos. Realmente, eles podem ter fabricado Zeus. Isso pode valer para a religião hinduísta. O hindu realmente pode ter olhado a natureza e fabricado Deus. Isto, contudo, não bate com o cristianismo. Por quê? Porque se alguém me perguntar, como é esse Deus que você nunca viu? Eu te falo como ele é. Eu te falo onde ele morou. Eu te falo onde ele existiu. Eu conto a história dele para você. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele tem um rosto. E se eu quero saber como agir, esse Deus agiu como ser humano para siga o modelo. E me permitam novamente citar mais uma canção de Padre Zezinho.
Se eu quero saber qual é o segredo da felicidade, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como ele sorria. Aí, quando chegar ao final do dia, eu tenho certeza que eu dormiria muito mais feliz. Mas que pena que o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Ele é Deus com o rosto, um Deus enxergado a nós. Como é o meu Deus? Olha para a vida de Jesus e você terá a sua resposta. O meu Deus é infinito, criou o universo, os céus e a terra, mas Ele também é de carne e osso, para que eu possa abraçar, contar uma piada e Ele rir comigo no final e dizer: eu te amo e eu preciso de você. E nunca mais se esqueça disso. Sua vida não terá sentido a não ser correndo para os braços de Jesus. Porque Ele se escondeu justamente para se revelar. Pense nisso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Obrigado, querido Deus, por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a revelação do Pai através de Cristo Jesus. Dá-nos a Tua paz. Perdoa todo e qualquer pecado que nós temos cometido contra Ti. E permita-nos, ó Pai, que temos a oportunidade de chegar logo ao céu, onde podemos orar de olhos abertos, porque estaremos falando face a face com o nosso Deus. Estaremos falando com o nosso Criador, de uma maneira maravilhosa, como talvez nós nunca pudéssemos imaginar. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado a todos pela presença no primeiro culto. Mantenhamos a referência. Agora teremos 5 minutos de intervalo para a gente nos distribuirmos nas nossas classes da Escola Sabatina. Queremos destacar que temos 2 classes especiais no 4º andar. Uma classe especial para visitantes. E aqui à minha direita, uma classe especial para os adeptos à língua inglesa. Pedimos a todos que mantenham a reverência nesses 5 minutos de intervalo. Brevemente começaremos a Escola Sabatina. Muito obrigado a todos.